Questão 26 do Halliday, volume 2. Uma esfera maciça homogênea de raio R produz uma aceleração gravitacional AG na superfície. A que distância do centro da esfera existem pontos, letra A, dentro da esfera e, letra B, fora da esfera, nos quais a aceleração gravitacional é Ag sobre 3, ou seja, 1/3 da aceleração gravitacional na superfície. Bem, a gente tem que Ag, que seria a aceleração gravitacional na superfície da esfera maciça, ela é dada por Gzão vezes Mzão, que é a massa da esfera maciça, a massa total dela, vocês vão entender porque eu cito isso de massa total, dividido pelo raio da esfera maciça ao quadrado, porque aí está trabalhando na superfície. Se não fosse na superfície, no caso da letra B fosse fora da superfície, esse Rzão aqui seria um Rzinho, sendo que esse Rzinho, ele é basicamente Rzão, raio da superfície, mais a distância do objeto até a superfície. Mas vamos lá continuar. Letra A. A gente quer saber um ponto para que a aceleração gravitacional no interior da esfera ela seja 1/3 dessa aceleração gravitacional aqui. Bem, como estamos partindo para uma aceleração gravitacional, para um efeito de gravitação que ocorre que acontece no interior de uma esfera, ou seja, pode ser um planeta, no interior de um planeta, no nosso problema de uma esfera maciça, a gente tem que a relação previamente já conhecida da lei da gravitação de Newton, ela não nos dá uma informação boa. Então a gente tem que encontrar uma relação capaz de nos descrever a aceleração gravitacional no interior da Terra, no interior da esfera maciça. Essa relação aqui não vai nos dar essa relação da aceleração gravitacional. O enunciado nos diz algumas informações importantes para a gente supor algumas informações. O enunciado diz que a esfera é maciça. Se a esfera é maciça, a gente tem que todo o interior da esfera ela é preenchida. Não existe vácuo no interior da esfera. Ela é totalmente preenchida por massa. E ele diz que é homogênea. Então a distribuição de massa na esfera ela é igualitária. Então a gente tem que essa relação aqui, em vez de ser a massa total, como é dado aqui, ela vai ser a aceleração gravitacional no interior, ela é dada por Gzão vezes a massa interna, dividido pela distância ao quadrado, a distância até o centro ao quadrado. Vocês se perguntam por que eu estou utilizando aqui agora o termo massa interna e não massa total. Eu estou utilizando o termo massa interna porque a gente está supondo que essa esfera maciça ele é um conjunto infinitesimal de várias cascas esféricas. E pelo teorema das cascas esféricas de Newton, a gente tem que o interior de uma casca esférica ela não exerce influência gravitacional em um corpo ali dentro. Então, se a gente supõe que uma esfera maciça é um conjunto infinitesimal de casca esférica, conforme eu adentro a esfera maciça, eu tenho que a região externa dela, ou seja, a massa externa à localização que a partícula se encontra, ela não vai mais influenciar na aceleração gravitacional. É como se a gente estivesse perdendo massa. Então, como a gente está perdendo massa, a gente tem que a massa agora que a gente vai considerar, conforme a gente adentra, não é mais a massa total. Contudo, a gente é capaz de relacionar essa massa interna com a massa total. Uma vez que a esfera é homogênea, a gente tem que a massa interna dividido pelo volume interno, porque eu estou me aproximando cada vez mais do centro, então eu estou diminuindo cada vez mais o raio, então eu vou ter esferas cada vez menores, ele vai ser igual à massa total dividido pelo volume total da esfera. A gente tem que volume de uma esfera é dado por 4πr ao cubo. 4π
4π, no caso, R ao cubo. Então, a gente tem que a massa interna dividido por 4π, R ao cubo, ele tem que ser igual a massa total dividido por 4π, o raio da esfera ao cubo. Podemos cortar esses termos aqui, porque eles são iguais. Então, a gente tem que a massa interna ele é igual a fazer o produto meio pelos extremos, mas no caso só esse termo aqui, a gente vai manter esse termo aqui no denominador ainda. Então, a gente tem que a massa interna é igual a massa total, dividido pelo raio da esfera maciça ao cubo, vezes a distância que o determinado ponto dentro da esfera se encontra do centro ao cubo. Então, efetuando essa substituição aqui, para a gente encontrar uma relação somente dependendo da massa total e não da massa interna, a gente tem que a aceleração gravitacional interno ele vai ser Gzão vezes a massa total dividido por Rzão ao cubo vezes Rzinho ao quadrado vezes Rzinho ao cubo. A gente corta esse expoente, corta todo esse termo aqui no denominador. Então vai ficar Gzão mt sobre R ao cubo vezes R. Esse termo aqui, a gente tem que ele é uma constante. Então, essa expressão aqui, quando uma partícula se encontra dentro da esfera maciça, é a mesma coisa da gente representar a lei de Hooke, que seria uma constante vezes o deslocamento. Então, vamos continuar. Vamos obter o valor de Rzinho para quando a aceleração gravitacional no interior da esfera maciça, ele é 1/3 da aceleração gravitacional na superfície. Então, efetuando a igualdade, a gente tem que Gzão, massa total, dividido pelo raio ao cubo, vezes Rzinho, tem que ser igual a Gzão, massa total, dividido por 3 vezes o raio da esfera ao quadrado, porque é 1/3 da aceleração gravitacional na superfície. A gente pode cortar esses termos aqui, cortar esse termo aqui, corta esse termo aqui. Então, a gente tem que Rzinho é a mesma coisa que 1/3 do raio da esfera. Ou seja, no interior da esfera, para a aceleração gravitacional nesse interior ser 1/3 da aceleração gravitacional na superfície, a gente tem que a distância do ponto até o centro da gravidade, até o centro da esfera, ela tem que ser 1/3 do raio da esfera. Então, a gente acabou de responder a letra A. Agora a letra B. Quando o ponto se encontra fora da esfera. Quando ele se encontra fora da esfera, a gente pode utilizar a relação que a gente já conhece. Ou seja, Ag externo é igual a Gzão, massa total, porque a gente está pegando agora todo o conjunto de cascas esféricas, então a superposição de todas essas cascas esféricas, que seria, no caso, a massa total da esfera maciça, ela vai passar a influenciar o sistema. É diferente dessa daqui, que eu vou perdendo a influência das massas externas. Aqui toda a massa vai influenciar, porque eu estou externo ao corpo agora. Isso aqui dividido pela distância do ponto até o centro da esfera, ele tem que ser igual a 1/3 disso aqui. Logo, Gzão mt sobre dividido por 3 Rzão ao quadrado. Cortando esses termos aqui, a gente tem
Também vocês já notam que o numerador deles são iguais. Para isso aqui ser igual, o denominador é obrigado a ser igual. Então a gente tem que r ao quadrado tem que ser igual a 3r ao quadrado. Jogando esse expoente para o outro lado como uma raiz, a gente tem que r tem que ser a raiz quadrada de 3r ao quadrado. Então r tem que ser r raiz de 3, que é a mesma coisa de, deixa eu ver, raiz de 3 é a mesma coisa de ele ser aproximadamente 1,73 vezes o raio da esfera maciça. Então a gente acabou de responder a letra B. Vocês, no caso, podem, se quiser, parar aqui. Mas se quiserem deixar em notação decimal, vocês podem expressar também desse jeito. Então a gente fica aqui.